Os 5 piores erros que muitos cometem ao ler a Bíblia. Os 5 piores erros que muitos cristãos cometem ao ler a Bíblia. Mesmo os veteranos, mesmo aqueles que já estão aí nessa caminhada há muito tempo, cometem muitos desses erros. E o 5º erro é muito importante que você se atente, porque o 5º erro é um dos mais importantes. Então fique comigo até o final para que você entenda como que isso funciona e como que isso atrapalha muitas vezes o seu crescimento e o entendimento da palavra. Mas antes de nós iniciarmos, não se esqueça aí de já se inscrever no canal se você não é inscrito, de ativar o sininho de notificações, já deixar aí o seu like para nos ajudar aí no algoritmo do YouTube a levar essa mensagem para mais pessoas automaticamente de forma gratuita, porque aqui você não está pagando nada, então você nos ajuda a ajudar mais pessoas. E também deixa aí os seus comentários, e compartilhe com mais pessoas. Então vamos lá para o conteúdo. Pegue caneta, papel para que você faça aí as anotações. Os 5 piores erros que muitas pessoas ou muitos cristãos cometem ao ler a Bíblia. O primeiro erro é ler textos da Bíblia aleatoriamente. Muitas pessoas cometem esse erro. Eu digo isso porque eu também já fiz isso no meu início de caminhada. E vamos lá, se você abre a sua Bíblia, vamos fazer um exemplo. Você abre a sua Bíblia e põe o dedo lá. Senhor, fala comigo. E você abrir na divisão entre Malaquias e Mateus, que é uma página em branco. Olha só, é uma página em branco. Você abre os olhos, fecha os olhos e abre a Bíblia e diz, Senhor, fala comigo. E se você abrir nessa página entre Malaquias e Mateus, é uma página que está em branco. Olha só como que isso é importante. E se você abrir a sua Bíblia e colocar lá em Mateus, que fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então como que isso vai trazer para a sua mente, para o seu coração? Então muitas pessoas elas cometem esse erro de ler a Bíblia aleatoriamente, sem ter uma sequência, fazer um acompanhamento. Então é muito importante você começar a ler a sua Bíblia. Você vai começar de Gênesis, vá até o final. Não fique lendo um texto aqui, outro acolá, porque muitas vezes isso vai trazer uma perturbação na sua mente e você não vai conseguir fazer o resumo do que aquilo quer falar para você e você não vai ter uma compreensão da história. É fazer o acompanhamento, porque a Bíblia já foi organizada para trazer um entendimento para você. Mas se você lê um texto hoje aqui, você lê outro amanhã acolá, então você faz essa salada, isso é leitura aleatória e muitas pessoas estão cometendo esses erros e muitos veteranos cometem esse erro. Segundo, não ler o contexto. Muitas pessoas apenas escolhem um texto, mas elas não leiam o contexto. Então você tem que ler o contexto daquilo que você quer. Muitas pessoas quando vão pregar, elas pegam um texto bíblico, abrem ali no versículo, aí diz que Deus falou com ela e já vai participar para a igreja. E elas não entendem o contexto. Elas não entendem o que está falando sobre a história, a geografia, para quem que aquele texto está falando, qual é o assunto que aquele texto está falando, o que aquele texto quer falar. Então apenas no texto você não vai compreender, você tem que ler o contexto. Muitas vezes você tem que ler o capítulo inteiro para você compreender, ou 3, 4 capítulos anteriores ou antecessores a eles, ou à frente, para você entender o texto. Então você não pode ler o texto, ou seja, sem o contexto, porque como diz, muitos causam pretextos lendo o texto sem o contexto. Então você tem que compreender o que aquele texto quer falar quando você lê também o contexto.
não apenas o texto em si. E aí muitas pessoas cometem esse erro ao ler a Bíblia. Terceiro, você tem que ler a Bíblia com um dicionário. Muitas pessoas não acompanham o dicionário quando elas vão ler a Bíblia, porque tem muitas palavras que você não compreende. E se você não tiver um dicionário para trazer a informação, e eu sempre falo muito, quando você for ler a sua Bíblia, leia em outras versões diferentes, para que você tenha um entendimento maior do assunto que você estiver estudando. Então você tem que ter também um dicionário que vai trazer a resposta, a tradução. Por exemplo, se você vai ler um texto que está dizendo senta aqui a minha mão direita, o que quer dizer mão direita? Então o que quer dizer mão direita? Então o que quer dizer a mão direita? O que quer dizer destra? Ou melhor dizendo, a destra quer dizer mão direita. Então se você não tem esse entendimento, então você precisa de um acompanhamento através de um dicionário para fazer esse acompanhamento. Então muitos cometem esses erros e vão pregar, vão ensinar sem entender o que é que aquele texto ou aquela passagem quer falar. Então é importante que você tenha um dicionário para acompanhar na sua leitura. Quarto, muitas pessoas lêem em qualquer lugar. A leitura da Bíblia, ela não pode ser feita em qualquer lugar ou em qualquer momento. A hora da sua meditação, eu tenho alguns vídeos no canal que eu falo muito sobre preparar o ambiente. Porque você tem que preparar um ambiente para que aquele ambiente seja harmonioso, porque você vai se encontrar com Deus. Você vai expressar suas palavras e você vai obter informações de Deus para a sua vida. Então você precisa preparar o ambiente, preparar o lugar. Não pode ser em qualquer lugar, um lugar barulhento. Então você tem que ter um momento, um lugar que vai trazer um entendimento, que a sua mente ela não vai ficar dispersa e que outros barulhos não vai estar atrapalhando a sua leitura, a compreensão. Então é muito importante você ter um local para você ler a Bíblia, onde muitas pessoas não prestam atenção, essa devida reverência a promover um ambiente para a leitura, para a meditação. Porque foi isso que o próprio Deus falou para Josué: medita nesta lei de dia e de noite. Você vê lá no capítulo 1 de Josué, ele diz, o próprio Deus dizendo: medita nesta lei de dia e de noite, para que te vá bem, para que você prospere em todos os teus caminhos, e eu serei contigo aonde quer que fores. Ou seja, porque quando você tem a leitura de uma forma adequada, então você não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque você tem um alvo certo. E você não vai apenas fazer a leitura, mas você vai fazer uma meditação. Você vai remoer. Meditação quer dizer remoer. O que é remoer? Remoer é você ter em mente aqueles textos que você leu e você fica pensando nele o tempo inteiro. Eu faço isso. Eu leio os textos e durante o dia eu fico durante o dia meditando o que aquele texto quis dizer. Eu fico buscando entendimento através do movimento, através da natureza. Então você fica remoendo os textos, ou seja, você está fazendo uma meditação, não apenas no local, mas você está fazendo uma meditação contínua da palavra de Deus. Então é muito importante que você escolha, prepare um ambiente, prepare um lugar para você fazer a sua leitura bíblica. Porque muitas vezes você tem que procurar preparar esse ambiente, preparar esse lugar, porque muitas pessoas elas ficam dispersas porque elas não fazem
esse tipo de observação e é muitos erros que até os veteranos cometem. Quinto, mas antes não se esqueça, só reforçando aqui de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, ativar o sininho de notificações, comentar e compartilhar com mais pessoas e deixar aí o seu like. Vamos lá para a quinta. O quinto erro que a maioria dos cristãos cometem ao ler a Bíblia. O quinto erro é não ler a Bíblia regularmente. Não tenha regularidade na leitura bíblica. Elas leem hoje, aí passa uma semana, passa 2, 3 semanas sem ler a Bíblia. Elas leem aleatoriamente, elas leem uma semana em seguida e elas ficam um mês sem ler. Elas leem um texto hoje e vai ler outros daqui a 3 dias. Isso acontece com frequência. Eu tenho observado muito isso em todos os meios e isso está acontecendo até na vida de muitos cristãos que já são veteranos, porque eles ficam embasados naquilo que eles já aprenderam e eles deixam de prosseguir, ou seja, não tem essa regularidade. Então a leitura bíblica ela tem que ser todos os dias, porque uma casa ela não é feita da noite por dia, ela é colocada tijolo por tijolo, tijolo por tijolo. Então quando você tem essa regularidade, então você vai colocando na sua mente, no seu coração, texto por texto, e quando você olhar, você já tem versículos, você já tem capítulos, livros da Bíblia guardado na sua memória. Faz como diz o salmista, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, o salmista ele tinha essa preocupação, no Salmo 119, versículo 11, de guardar a palavra no coração. E para essas palavras ficar guardada, o próprio Jesus disse que o Espírito Santo ele ia lembrar. Então, o que ele vai lembrar se você nunca viu, nunca passou, nunca teve essa experiência? Então, é importante que você tenha regularidade na leitura da Bíblia. E é um dos maiores erros que muitos cristãos estão cometendo. Então, isso é muito importante. Eu não quero aqui estar dando uma de superioridade, mas eu estou apenas compartilhando, porque isso tem nos atrapalhado de avançar e de crescer. E meu intuito é que você cresça na fé, é que você tenha compreensão e entendimento e a sua fé aumente a meditar na palavra do Senhor. Porque no capítulo 10 de Romanos, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o Apocalipse também fala que bem-aventurado os que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras que estão escritas, que estão no livro da vida. Porque se você quer ter vida, tem que ler as Escrituras. E essa leitura ela tem que ser regular, não tem que ser aleatória. Então muitos cristãos estão cometendo esse erro. Então eu espero ter te ajudado com esse conteúdo, que você coloque em prática a partir de hoje e você vai ver o grande crescimento que você vai ter na sua fé. Você não vai estar apenas admirando pessoas, mas você vai estar admirando a palavra e ela vai estar internalizada no seu coração. Então que Deus te abençoe, um forte abraço do seu irmão em Cristo, Valdeir Gomes.